A gente já está aqui no manual. Eu vou te apresentar os indicadores obrigatórios e mandatórios pela SASMAC, tá bom? Então, eu vou começar aqui a adentrar na norma mesmo, tá? Então, a gente vai tratar aqui diretamente com o manual. Quero te apresentar os indicadores obrigatórios, que aí você, trabalhando com o SASMAC, é obrigatório, tá? Você preencher toda essa documentação, tá bom? Esses indicadores. Vou colocar aqui na tela para que você tenha uma boa compreensão, tá bom? Os indicadores de desempenho, esse aqui, ó, 2.10, indicadores de desempenho do SASMAC. Isso é obrigatório, será auditado, tá bom? E só consegue a certificação se você tiver esses indicadores preenchidos. No final dessa aula eu vou te apresentar lá para o meio, para o final, né, como você deve fazer isso, tá bom? Portanto, você fica aqui até o final, tá, dessa aula aqui. Você pode fazer mensal, tá aqui, ó. Você pode fazer mensal, tá bom? Você pode fazer mensal, tá? Ou você pode fazer a medição por trimestre. A cada 3 meses você faz esses indicadores, que na qual a gente vai discutir aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos entrar aqui já nos indicadores, tá? Primeiro, a quantidade de funcionário em regime CLT. Quando tem M aqui, é mandatório, tá? Então, é mandatório. Então, você vai ter que tabular, levantar aí numa planilha a quantidade de funcionário que a empresa tem no CLT, isso trimestral, né? Eu costumo fazer mensal, janeiro, fevereiro, março, e assim eu vou e a pessoa no mensal ali já tem o trimestral, tá? Consigo fazer um gráfico trimestralmente, tá? Mensalmente ali com a quantidade de funcionário. É um item mandatório. O outro item mandatório é o número de funcionários contratados ou prestadores de serviço. Então aqui ó, você vai enquadrar quantidade de funcionário no todo, tá? Só que eu particularmente eu separo. Eu coloco quantidade de funcionário CLT e quantidade de funcionário, né, de prestador de serviço aqui, tá bom? Eu faço esse tipo de separação dentro do SASMAC. E também é um item mandatório, tá? Então, essa aula é um pouco chatinha, mas você tem que entender isso, você tem que dominar esses indicadores. É muito fácil, o que você precisa fazer é basicamente entender o texto e depois montar uma breve planilha, tá bom? E aqui tem uma base de hora, né? Hora homem, aqui ó, hora homem, tá? Exposto ao risco. Que é o risco? É as atividades do dia a dia, tá? Que apresenta lá no PCMSO. Depois eu vou te falar em outra aula sobre isso. Aqui, ó, você vai calcular a quantidade de horas. Tem uma pequena fórmula para fazer isso, né? A somatória de horas durante os quais, né, os funcionários próprios, né, que trabalham em regime CLT ficaram à disposição do empregador, né? Se a pessoa fica na empresa das 7 às 5, tem uma quantidade de horas. Então, essa quantidade de horas é preciso ser tabulada durante o dia. Como você faz isso? Quantidade de funcionário, né, que tem, vezes a quantidade de horas no dia, vezes 280 horas, 220 horas no mês. E aí você tem a quantidade de horas. É trimestral que tem que fazer? Sim. Você tem que fazer isso aí trimestralmente, tá? É obrigatório e é trimestral. Todos os indicadores aqui são trimestrais, então você vai ter que fazer isso. Outro indicador é esse 4 aqui, ó. Tá? É o número de acidentes típicos com afastamento dentro da empresa. É trimestral também. Outro indicador para a gente acelerar: número de acidente típico sem afastamento. Quantidade, por exemplo, aquele incidente. Teve um acidente, a pessoa cortou o dedo, mas não teve um afastamento, tá? O outro aqui, ó, o 11, é frequência de acidente. Aí você tem que medir também qual é a frequência de acidente. Acontece todos os meses? Acontece a cada 2 meses? Né? Você tem essa base de cálculo aqui, ó. Você vai calcular o 9. Aqui é o 9, vamos puxar aqui do lado.
Você vai vir aqui, né? Era por seguir a sequência, eu fui para o outro lado aqui. Vamos pegar aquele exemplo lá. Você vai calcular o 9, pegar o número 9 aqui, a quantidade de número de acidente, né? Vezes o 8, vezes, não, dividido por 8, quantidade de hora-homem exposta ao risco, vezes 1000, né? O acidente dividido pela quantidade de hora-homem, hora trabalhada, vezes 1000. Aí você vai ter o que? A frequência de acidente. Qual é a frequência de acidente dentro da organização, tá bom? Aqui, ó, nesse outro lado aqui, essa telinha, que você vai ver aqui dentro do SASMAC, tem um arquivo que você pode imprimir, como também você pode deixar ele aberto aí. Eu gosto de ter impresso, tá? Depois de outra aula aqui eu vou mostrar o impresso que eu tenho todo rabiscado para eu poder entender bem e implementar essa ferramenta nas organizações, tá bom? Aqui, ó, você tem o número de acidentes, né, típicos sem afastamento, tá? Nessa aula eu quero te apresentar os indicadores obrigatórios, tá? Então, isso aqui é tudo que é mandatório, você tem que fazer na organização, tá? Se eu não me engano, são 23 indicadores obrigatórios que você tem que fazer na organização, todos com a medição periódica trimestral. Pega aí, quer ver, ó, 23, 22, né? Na verdade, 22. Pega essa aula, entende bem, pega o manual, entende bem, porque vai fazer toda a diferença na sua trajetória. A dica que eu posso te dar nessa aula é que você leia aqui, ó, por exemplo, cada quadradinho desse, tá? Cada quadradinho desse, tá bom? Leia aqui, opa, cada quadradinho desse. Você vai ler todo esse quadradinho aqui, já sabe que é mandatório. Joga em uma planilha, tá bom? Joga em uma planilha. E aí você vai, nessa planilha você vai, né? Você vai entender, né? Entender, vou colocar aqui em vermelho. Você vai entender cada texto, beleza? Em seguida, você vai fazer uma em seguida você vai fazer uma planilha, beleza? Uma planilha, tá? Aqui, ó, você vai fazer uma planilha, tá bom? E você vai fazer também na planilha essas fórmulas aqui no Excel, ó. O 15 mais o 17 dividido pelo 3 vezes 1000, tá? Você vai pegar o 15 aqui, ó, 15 dividido por 17, né? Vezes o 3 e dividido vezes 1000. Eu tenho uma planilha que faz isso aqui. Eu vou deixar nessa aula, né, nas aulas seguintes aqui no pacote de planilha para que você tenha acesso, tá bom? Procura aí. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários que eu vou te mostrar. Então, você vai fazer o seguinte: você vai entender e fazer e preencher a planilha. Preenchendo a planilha, preenchendo a planilha, o que acontece? Está gerando evidências que está tratando. Então, todo indicador não é só o monitoramento, tá bom? Você vai monitorar o indicador, e nesses aqui são 22 indicadores, beleza? Você vai monitorar e também você vai, quando não atingir a meta, você vai aplicar o plano de ação, tá? Vai implementar um plano de ação. Com o plano de ação, obviamente você vai corrigir, né? Corrigir as falhas. Você vai corrigir as falhas, tá? E aí, cada indicador tem que ser analisado pela diretoria. Você vai entender, vai tabular, vai apresentar para a diretoria e vai ter ação
para aqueles que não atingirem a meta. É obrigatório? Sim, é mandatório. As ações precisam estar na ferramenta da qualidade 5W2H? Sim. Análise de causa? Sim. O auditor vai questionar e vai analisar cada indicador? Sim. Então, todos os indicadores serão auditados, tá? Não é? Aqui pela Abiquim, tá bom? É necessário estar 100%. Se não tiver, é não conformidade e a sua empresa não será certificada. Se a sua empresa já é certificada, uma dica que eu quero deixar para você, não existe uma recertificação, tá? Existe certificação. Eu aprendi isso com um consultor um dia desse falando com ele. Às vezes a gente fala, é uma recertificação. Para a biquíni, tudo é certificação, tá? Então, é importante frisar isso aí. Esses outros indicadores aqui embaixo, os indicadores abaixo são aplicados exclusivamente a empresas parceiras do SASMAC, enfim, dentro da empresa parceira, né, que tem o SASMAC. É mandatório? Não é, tá vendo? Tem um I aqui, ó. Ele é indicado. Então, se é indicado, não é necessário assim diretamente para você fazer. O objetivo dessa aula são indicadores obrigatórios pelo SASMAC. Espero que você goste dessa aula. Deixa aí o seu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, que eu estou aqui para ajudá-los. Forte abraço e até mais.